Bom? Bom, deixa eu apresentar aqui. Calma aí. Vamos lá. Vocês estão vendo aí? Uhum. Beleza. Então, vamos lá. Só fazendo um remember aqui, a gente está falando de regência verbal e nominal, tá? A gente já está se encaminhando para o fim da nossa matéria, né, de gramática, e a gente vai ficar deliciosamente fazendo revisão até a prova, pegando todos os tópicos aí, né, de todo o português, fazendo simulados em aula, enfim, sendo bem prático e numa nova configuração, né, que eu e Leandro estamos pensando para esse novo momento. Então, a gente vai acabar a matéria e aí a gente vai ficar treinando muito para que vocês possam alcançar o objetivo de vocês, tá? A gente está vendo regência, e a regência é sempre bom lembrar que é a relação entre termos, tá? Em que um vai depender do outro. Normalmente, quando a gente fala de regência, a gente fala de verbo e de nome, né? Que nome é esse? Substantivo, adjetivo ou advérbio? Lembra que a gente percebeu, a gente já tinha estudado isso, na verdade, quando a gente estudou função sintática de complemento nominal e complemento verbal? Então, por exemplo, nessas frases aqui, eu sempre tenho de ver qual é o termo que está pedindo, que está exigindo. Não se esqueça, regência é exigência, tá? De complemento, seja complemento de verbo, seja complemento nominal. Então, aqui, como necessidade é um substantivo, isso aqui é um complemento nominal. Aqui, como necessitavam é verbo, isso aqui é um complemento verbal. No caso, objeto indireto. Tá? Então, a regência, na verdade, vai ser essa exigência de um termo, e a gente tem que pensar muito, quando a gente pensa em regência, na preposição que está ali ligada a esse verbo ou a esse nome, tá? Então, a gente tem que levar em conta qual é a preposição para a gente não cometer o erro de cair na informalidade. Às vezes, né, quando a gente fala cheguei em casa, quando a gente fala apaixonado nele, a gente está se utilizando de expressões informais que não vão colaborar com a nossa escrita. A aula de regência é uma aula para a gramática em si, para a questão de gramática em si e para a redação, tá? Por quê? Às vezes usamos preposições equivocadas. Nesse sentido, a gente precisa fugir disso, porque senão a gente vai cair no erro que é o erro dos top 3 dos problemas de gramática nas redações, tá? Você pode você pode ter um erro de paralelismo. De repente, esse paralelismo vai passar batido. Agora, se for erro de regência, meu amor, não vai. Não vai porque está no top 3 e todo mundo vai ver. Tá? Então, nós vimos vários verbos aqui. Nós vimos agradecer, custar, namorar, obedecer, desobedecer, preferir, aspirar, assistir. Alguns são mais famosos, né? Como assistir, como aspirar, como chamar, como esquecer e lembrar. Nós vimos vários, tá? Chegar e ir, visar. São os mais famosinhos, tá bom? Os que caem em prova. E aí, a gente também percebeu que, às vezes, a gente vai ter que ter cuidado, porque alguns termos, dentro das questões, eles podem ser solicitados a passar para a forma de pronome. Então, de repente, o pronome oblíquo. Então, convidei o amigo, convidei-o. Obedeço ao amigo, obedeço-lhe. Sempre cuidado para a gente não confundir quando é objeto direto e quando é objeto indireto. Quando é objeto direto, vai ser o a, os, as. Quando é objeto indireto, vai ser lhes. Aí eu tenho que ter cuidado com essa concordância aqui. Se fosse obedeço aos amigos, seria obedeço-lhes. Mas como é ao amigo, eu obedeço-lhe. Tá bom? Então a gente tem que ter cuidado com isso.
Isso quando a gente estudou a regência verbal, né? Agora, para relembrar a regência nominal aqui, é o seguinte, a gente fez, na verdade, na última aula, uma super lista, né? Em que a gente foi completando, foi essa lista aqui, ó. A gente foi completando com as regências. Então, se é acessível a, se é apto a, se é digno de, se tem ojeriza, é ojeriza por, se é impróprio para, e a gente foi, na verdade, completando com as preposições plausíveis ali, tá? Lembrando que quando a gente fala de regência nominal, a gente também fala de quebra de formalidade, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado para que a escolha que a gente for, né, no caso, fazer, para que seja uma escolha pensada, tá bom? Então, nós vamos começar aqui, e aí eu vou pedir que vocês coloquem aí no chat para mim o que vocês marcam, tá? Deixa eu abrir aqui, que aí eu consigo ver. Bom, assim tá pequeno ou vocês conseguem enxergar? Dá para enxergar. Beleza. Inara, dá para ver? Inara? Desculpa, já eu tava no banheiro porque eu tô tendo uma crise alérgica aqui, mas o que que foi? Tá dando para ver desse tamanho? Tá sim, tá sim. Tá, beleza. Então tá. Abri aqui para eu poder ver o chat, tá? Para vocês colocarem aí o que vocês pensam sobre, qual é a resposta e por quê. Bom, a primeira, nós temos o seguinte: Fábio aspirou o perfume das flores. E a 2, o candidato aspirava a tal vaga do processo seletivo. Em função da regência do verbo aspirar, considerando a norma gramatical, marque a alternativa correta. Letra A. As sentenças 1 e 2 estão corretas, porém, em 2, é possível apagar a preposição a, pois posta ao verbo aspirava, mantendo a correlação gramatical e o sentido denunciado. Letra B. A sentença 1 está correta. A sentença 2 apresenta erro de regência, percebido pela presença da preposição a, indevidamente colocada após o verbo. C. As sentenças 1 e 2 estão corretas. Ambas as regências do verbo aspirar estão de acordo com a norma gramatical. Letra D. Somente a sentença 2 está correta. Houve erro de regência na sentença 1. Meninas, coloquem para mim a letra, o que vocês pensam aí como gabarito, tá? Coloquem aí para mim. Qual vocês acham que é a resposta certa? Inara já deu a opção dela, falta Tainá e Karine. Tainá postou C. Falta você, Cá. Não tem problema, não tem problema. Vamos lá então, ó. Presta atenção.
a gente está lidando aqui com o verbo aspirar, né? Preste atenção. A gente está lidando com o verbo aspirar. Aspirar, ele tem dois sentidos, tá, Karine? Ou ele aspira no sentido de respirar, ou ele aspira no sentido de ter como meta. Tudo bem até aqui? Então tá, agora olha para frase 1 e olha para a frase 2. Em que frase ele tem o sentido de ter como meta? Ter como meta de vida, como aspiração de vida. Frase 2, né? A primeira é o sentido de respirar, correto? Beleza. Então, aqui, quando a gente olha, aqui quem aspira, no sentido de respirar, aspira algo, tá? Então, a gente tem um verbo transitivo direto. Porque quem aspira, aspira algo. Nós temos aqui o que foi aspirado, né? O perfume, tudo bem? Ou é artigo, não é preposição. Tá tudo certo. Porque ele é um verbo transitivo direto. O que é um verbo transitivo direto? É um verbo que tem complemento sem preposição. Tá? Tudo bem até aqui? Beleza. Agora, quando a gente tem o candidato aspirava a tal vaga do processo seletivo, aqui a gente já tem uma preposição, tá? Que é esse a. Por quê? Quando o verbo aspirar, ele tem sentido de ter como meta, ele é verbo transitivo indireto, tá? Então, se ele é verbo transitivo indireto, ele tem complemento com preposição. Tá bom, Cá? Tudo bem até agora? Então, aspira a alguma coisa. Bom dia, Caio. Você entrou aí, acabei não falando que eu estava explicando para a Karine. Nossa, calma aí, gente. A bateria vai acabar aqui. Um minuto. Ai, Senhor. Deixa eu ver se foi. Ai, graças a Deus. Meu Deus. Momento de tensão. Ué? Calma aí. Calma aí, pessoal. Deixa eu ver. Ah, tá carregando. Gente, vocês não têm noção do que é a tensão com essa porra. Isso desligar, a nossa aula vai embora. Bom, então vamos lá, Cá. Então vamos lá. O que acontece aqui, deixa eu só autorizar aqui, só um minutinho. Bom dia, Gia. Bem-vinda, conseguiu, né? Era só reiniciar. Ah, que bom. Então tá, a gente está fazendo alguns exercícios aqui, tá? Preste atenção em qualquer dúvida, é só falar aqui comigo. Então, Karine, olha só, preste atenção. A gente, quando tem esse verbo aqui, a gente tem dois complementos. A gente pode ter, né? A gente tem o sentido de respirar, que é esse aqui. E o outro, a gente tem o sentido de ter como meta, de vida, tá? E aí, cada um vai ter uma regência. Quando for o sentido de respirar, vai ser transitivo direto, ou seja, vai ter complemento sem preposição. Quando for o sentido de ter como meta, vai ser transitivo indireto, tendo complemento com preposição. Beleza? Tudo bem, Karine, agora? Agora vamos lá, olha só, presta atenção. Aqui ele diz o seguinte: as sentenças 1 e 2 estão corretas. Na letra A, ó, dá uma olhada na letra A. As sentenças 1 e 2 estão corretas,
Porém, em 2 é possível apagar a preposição a, pois posta ao verbo aspirava, mantendo a correção gramatical. Isso está errado, Karine. Por quê? Porque se você tirasse isso aqui, porque a proposta da letra A é tirar isso aqui, correto? Se a gente tira isso aqui, qual vai ser o sentido que a gente vai dar? E por isso essa matéria é tão importante. E por isso todas as provas cobram esse tipo de questão. Isso aí foi Vassouras, né? Mas, no caso, se a gente tira essa preposição aqui, a gente cai em que erro, Karine? A gente vai fazer com que a frase fique igual a essa aqui em cima. Porque se a gente tira a preposição, qual vai ser o sentido? O candidato aspirava tal vaga. O candidato aspirava tal vaga, para a gramática, representa que o candidato respirava a vaga, o que não faz sentido algum. Tudo bem? Então, veja como a preposição nessa matéria é extremamente importante. Se você tira a preposição, você muda a regência do verbo. E aí, se você muda a regência do verbo, você muda o sentido, acabou. Aí você vai criar uma situação que não é a melhor situação. Você, por exemplo, escrevendo na redação que os candidatos aspiram tal vaga, você está querendo dizer que eles respiram a vaga. Olha só, não faz sentido nenhum, tá? Então, por isso, a gente tem que analisar. Então, a letra A não pode ser, porque a letra A manda apagar a preposição daqui, de baixo, que é justamente o que faz esse verbo ter o sentido de almejar, de ter como meta. Tá entendida essa letra A, Karine? Foi? Beleza. Então, ó, vou botar em vermelho porque a letra A não pode ser, tá? Já vou dar uma cortada aqui. A letra B diz o seguinte: a sentença 1 está correta. A sentença 2 apresenta erro de regência, percebido pela presença da preposição a. Mentira. A presença da preposição a é justamente o que faz a letra B ficar, o número 2, no caso, ficar certinho, tá? Letra C. As sentenças 1 e 2 estão corretas. Ambas as regências do verbo aspirar estão de acordo com a norma gramatical. E aí, a Tainá e a Inara já haviam respondido que era a letra C. E, de fato, é a letra C, tá? Então, a gente realmente marca C porque as duas estão certinhas, tá? E aqui na letra D, é sempre bom, gente, né? E principalmente nas aulas de exercício que a gente consegue ajudar mais vocês nesse sentido, que a aula de exercício é um treinamento comigo de como responder as questões, tá? Então, assim, sempre que a gente achar uma resposta certa, vamos conferir todas as alternativas, tá? Não vamos ser ansiosos de tipo assim, já achei a certa, então vou embora. Não, não faça isso, tá bom? Veja todas as opções. Aqui na D, a gente tem somente a sentença 2 está correta. Houve erro de regência verbal na sentença 1. Aí a gente tem, né, a tranquilidade de que leu e que viu que realmente essa está errada e só resta a letra C mesmo, tá? Então, essa primeira aqui que a gente fez, o gabarito é letra C de casa, tá bom? Então, a gente tem que saber que quem aspira, no sentido de respirar, aspira algo. E quem aspira, no sentido de ter como meta e almejar para a vida, aspira a algo, tá bom? Ficou entendida essa primeira questão? Pessoal, dá o ok aí no chat para eu saber que ficou entendido por todos. Se alguém tiver uma dúvida, só falar. Ficou entendido? Esse primeiro momento aí? Coloca aí para mim. Beleza. Vamos lá. Essa segunda questão, né? Uma questão que caiu na Unigram.
Por ser uma crônica, o texto apresenta formas coloquiais que, por vezes, distanciam o texto da norma padrão da língua portuguesa. Assinale a alternativa em que ocorre desvio da norma culta. Bom, então, olha só, preste atenção. Aqui a questão tinha uma crônica. O que é uma crônica? Crônica é um gênero textual que se utiliza da tipologia narrativa para contar histórias ligadas ao cotidiano, tá? Histórias ligadas ao cotidiano são histórias que, obviamente, trazem um pouco de informalidade, visto que a informalidade é o que nos faz ser próximos do dia a dia, né, do nosso cotidiano. Na informalidade, ou seja, na falta de preocupação com os aspectos gramaticais, nós nos aproximamos da maneira como falamos e não como escrevemos, tá? Veja, quando escrevemos, dependendo do texto, nós precisamos ter cuidado. Então, por exemplo, escrever uma redação em algum vestibular requer cuidado. Não poderemos ser informais. Agora, escrever um bilhete ou passar um WhatsApp para alguém, a gente não tem obrigação de ser formal. Então, a gente pode misturar as variantes ou simplesmente ser menos preocupado com a gramática. Quando a gente fala de formalidade e informalidade, a gente está falando do seguinte: se eu for, de alguma maneira, formal, eu estou escrevendo de uma maneira preocupada com a gramática. Se eu for informal, eu não estou tão preocupado com a gramática. O que a Unigram pediu aqui foi o seguinte: qual foi a frase dentro da crônica, que é esse gênero textual que se utiliza da informalidade, que apresenta um desvio da norma culta? Então, olha só, falar sobre desvio da norma culta aqui, falar sobre isso aqui, é pedir, na verdade, qual é a opção em que há a informalidade, tá? Então, ele quer aqui, dentro das opções, a frase que faz o desvio da norma culta. E desviar da norma culta é ser informal. Então, vamos lá, letra A. Fui tentar entender e não me faltaram explicações. É grafite, é tribal, coisas de difícil compreensão. Letra B. O pequeno vândalo escondido dentro de mim busca frases na memória e então sinto até o cheiro da lama de Woodstock. C. Depois arriscaria uma frase que criei e gosto. D. Desde os primórdios dos tempos, usamos a escrita como forma de expressão. E letra E. Poderia passar o dia todo pichando frases. As linhas vão se acabando e ainda tenho tanto a pichar. E aí, pessoal? O que vocês marcam? Qual a opção que vocês marcam? Deixa eu autorizar aqui. Vamos lá. Bom dia, Ju. Estamos fazendo exercícios aqui, tá? Qualquer coisa, é só mandar no chat a sua dúvida. Vamos lá, pessoal. Então, olha só. Dentro dessa questão, qual das opções a gente pode marcar como opção informal? Ou seja, para os olhos da gramática, nós temos informalidade em que frase? Tainá falou C, Ainara falou C e Caio falou C. Alguém pensou em outra? Diferente? Karine, Giovana, Júlia. Dá uma lida aí rapidinho. Qual frase que está errada do ponto de vista da norma culta? Pensou na C, né?
Sim, por quê? Qual é o problema da C, pessoal? Qual é o problema da C? O problema é um problema que eu falei com vocês na aula de regência da semana passada, né? Que é justamente quando você une verbos que não têm a mesma transitividade. Veja bem, olha só. Depois arriscaria uma frase que criei e gosto. Pessoal, olha só. Criar e gostar são verbos de regências diferentes. Quem cria, cria alguma coisa ou alguém, e quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Então, eu não posso relacionar criar e gostar se eles têm regências diferentes, tá? Eu posso falar que eu criei e recebi, eu posso falar que eu criei e peguei. Agora, se eu falo que eu criei e gostei, eu preciso dizer o que eu criei e eu preciso dizer do que eu gostei. Porque eu não posso juntar com uma conjunção aditiva um verbo, que eu vou botar aqui para você, transitivo direto e um verbo transitivo indireto. Eu não posso fazer isso, tá? Eu não posso fazer isso. Então, essa resposta aqui é a resposta certa. As outras, do ponto de vista da regência, estão corretas. Aí, alguém poderia me perguntar assim, já, mas calma aí. Quando eu faço redação e eu escrevo essa palavra aqui, coisas, a sua primeira atitude é me criticar, dizendo que eu não posso colocar a palavra coisas. Por que você não pode colocar a palavra coisas? Porque a palavra coisas, ela é uma palavra vaga. E uma palavra vaga, ela dá múltiplas interpretações para quem lê. Então, na redação, a gente não pode usar a palavra coisas, a gente não pode usar a palavra algo. Por quê? Porque são palavras que representam muitos sentidos. E aí a coisa fica extremamente ampla. E na redação, a verdade é a nossa verdade de uma maneira muito explícita, muito certa, muito correta, muito sem dar alternativas para quem lê. Então, por isso, a gente não pode usar palavras como essas aqui. Já. Então, na verdade, é que coisa não é informal. Não, a palavra coisa não é informal. Ela é vaga, ela é imprecisa, ela não quer dizer nada. Esse é o problema da palavra coisa. Tudo bem? Então, olha só. Só vou para a próxima questão se você disser que está tudo bem aqui no chat para mim. Tá tudo bem ou não? Fala aí. Tudo certo? Tudo tranquilo? Entendido? Belezão. Partiu então, Partiu 3. A 3 é o seguinte. Caio, tá tudo bem? Ju, bota aí para mim. Está tudo certo. Alguma dúvida? Beleza. Vamos lá, Isso aqui é o seguinte, galera. Isso aqui a FMP veio com essa, que é a questão da crase, né, pessoal? A crase é um ponto principal da regência no vestibular, tá? Já, mas a gente não vai ter aula de crase? É claro que vocês vão ter aula de crase. A gente vai ter uma aula só de crase, porque isso é um problema, quase que um problema social, né? A crase, você normalmente tem alguma dificuldade. Então, a gente precisa entender como que a gente vai relacionar esse conceito de regência com esse conceito de crase.
Quando eu comento com vocês que a regência faz parte do top 3 dos erros no vestibular, dentro da redação, por exemplo, eu estou querendo dizer que as pessoas erram muita regência com a crase, porque não sabem usar, tá? Na verdade, crase é uma matéria que tem diversas regras, né, pessoal? Mas nós vamos ver aqui nessa questão algumas das utilizações e aí, num próximo momento, né, na verdade, na apostila do mês que vem, a gente estuda isso direitinho, mais profundamente. Mas vamos lá, a gente tem um texto que é o seguinte. Era uma vez um lobo vegano que não engolia a vovozinha, 3 porquinhos que se dedicavam à especulação imobiliária e uma estilista chamada Gretel que trabalhava de garçonete em Berlim. Não deveria nos surpreender que os contos tradicionais se adaptem aos tempos. Eles foram submetidos a alterações no processo de transmissão oral ou escrita, ao longo dos séculos, para adaptá-los aos gostos de cada momento. Vejamos, por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho. Em 1697, quando a história foi colocada no papel, Charles Perrault acrescentou a ela uma moral com o objetivo de alertar as meninas quanto às intenções perversas dos desconhecidos. Pessoal, eu quero saber de vocês o seguinte: qual opção vocês marcam? Qual opção vocês marcam? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Vou tirar aqui para ver o que vocês vão falar. Calma aí. O que podemos marcar aqui? Vamos lá, ó. Por enquanto a C está dominando aí, né? Por enquanto a C está dominando. Vamos lá, ó. Era uma vez um lobo vegano que não engolia a vovozinha. 3 porquinhos que se dedicavam. E aí, pessoal, quem se dedica a alguma coisa. Olha só. Então, quem se dedica a alguma coisa. Repara, não é dedicar alguma coisa a alguém. É quem se dedica a. Ah, já, mas eu não posso dedicar a poesia à minha mãe? Claro que você pode. Mas dentro dessa frase que a gente está analisando, os 3 porquinhos se dedicavam a alguma coisa, tá? E aí, a gente tem esse primeiro A aqui, tá? Com a crase. Por que que a gente tem esse primeiro A com a crase? Porque quando a gente usa a crase, pessoal, a gente tem um critério chamado de correspondência. E aí, já sabe, né? Você nas minhas aulas já fica com o caderno e a caneta aí para anotar as coisas que eu falo. Mas, sobretudo, isso, para quem tem dúvida de crase, é muito importante. Por quê? Pessoal, a gente vai usar a crase quando a gente tiver correspondência de gênero e número entre as palavras. Ah, como assim gênero e número? Quando a gente fala gênero no português, gênero, a gente está falando de feminino ou masculino. Quando a gente fala de número em português, a gente está falando de singular ou plural. Então, veja bem, olha só. Nós temos aqui o casamento entre feminino, porque especulação é uma palavra feminina, e singular. Fora que tem uma construção que pede essa preposição, visto que quem se dedica a alguma coisa. E aí, quem é a crase? A crase é a união de uma preposição mais um artigo. E aí, essa união gera esse fenômeno. Então, se a gente tem especulação combinando em gênero e número com o A, é muito provável que esse A seja craseado, tá? Então, a gente já elimina a letra A, porque a letra A está pura aqui.
Beleza? E a gente já elimina a letra D de dado. Tá? Então, partiu para outra lacuna, né? Vamos lá. Aí ele fala aqui, ó, não deveria nos surpreender que os contos tradicionais se adaptem aos tempos. Eles foram submetidos aqui, ó, a alterações. E aí você fala assim, já, mas calma aí. Há alterações. Nós temos feminino e feminino. Sim, nós temos a feminino e alterações são as alterações. É também uma palavra feminina. Só que, qual é o critério que não está batendo aqui? É o critério de correspondência em número. Então, qual seria, pessoal? Quero que vocês coloquem aqui no chat. Qual seria a opção para esse A ter crase aqui? Quais seriam as duas opções para que esse A tivesse crase? Coloca aí no chat para mim. Repetindo a pergunta. Qual seria a chance desse A ter crase? Aqui não tem, tá? Esse A não tem crase. O que já me faz eliminar a letra B, né? E a letra E. Só ficando, de fato, com a resposta, que é a letra C. Mas o que me faz... A pergunta é, para que vocês me respondam. O que me faria, na verdade, poder colocar uma crase aqui nesse primeiro A? Nesse segundo A, na verdade. O que me possibilita colocar a crase aqui? Alguém sabe me dizer no chat? Digita aí para mim, se souber. Quais seriam as duas opções desse A que me levariam a usar crase? A Tainá falou se estivesse concordando com alterações. Concordando em quê, Tainá? Em número. Isso. Então, se eu tivesse assim, ó, presta atenção. Se eu tivesse as alterações, ok. Agora, se eu tivesse essa palavra aqui no singular, aí também teria crase. Se fosse, eles foram submetidos à alteração, aí teria crase, tá? Então, as duas chances de ter, e aí vou colocar no chat aqui para você, ó. Seria isso aqui, submetido à alteração ou submetido às alterações, tá? Seriam as duas maneiras possíveis para que eu pudesse usar a crase. Repara que aqui, concordando feminino com feminino e singular com singular, e aqui feminino com feminino, plural, plural. É assim que a gente lida com a crase, tá bom? É dessa maneira que a gente consegue fazer a utilização de uma maneira mais plena. Então, aqui, letra C, de casa. Show de bola. Vamos para 4. Essa 4 caiu no Enem. E aí, o que a gente precisa visualizar aí, nessa do Enem? Essa, e normalmente no Enem é assim, vem muito explorando a questão de pegar a fala de alguém, né? Isso é a primeira, não é a primeira nem vai ser a última, tá? Às vezes o Enem vem com a fala de alguém, tá? E aí essa fala de alguém, ela tem algum traço de informalidade. E aí ele pega essa fala e pergunta para a gente qual seria a maneira correta de apresentar isso aqui, tá?
Então, também cai no Enem, só que cai dessa forma, sempre pegando o que alguém falou e transportando para gramatical, para norma gramatical, para norma padrão. E aí é o seguinte, pessoal, diante do número de óbitos provocados pela gripe H1N1, que foi a gripe suína, no Brasil em 2009, o ministro da Saúde fez um pronunciamento público na TV e no rádio. Seu objetivo era esclarecer a população e as autoridades locais sobre a necessidade do adiamento do retorno às aulas em agosto, para que evitassem a aglomeração de pessoas e a propagação do vírus. Isso faz lembrar alguma coisa para vocês? Isso foi em 2009. Estamos em 2020, na mesma situação, né? Só que, nesse caso, as autoridades querem que retorne, mesmo morrendo várias pessoas por dia. Fazendo uso da norma padrão da língua, que se pauta pela correção gramatical, seria correto o ministro ler em seu pronunciamento o seguinte trecho. Então, vamos lá, pessoal. Diante da gravidade da situação e do risco de que nos expomos, há a necessidade de se evitar aglomerações de pessoas para que se possa conter o avanço da epidemia. B. Diante da gravidade da situação e do risco a que nos expomos, há a necessidade de se evitarem aglomerações de pessoas para que se possam conter o avanço da epidemia. Letra C. Diante da gravidade da situação e do risco a que nos expomos, há a necessidade de se evitarem aglomerações de pessoas para que se possa conter o avanço da epidemia. Letra D. Diante da gravidade da situação e do risco aos quais nos expomos, há a necessidade de se evitar aglomerações de pessoas para que se possa conter o avanço da epidemia. Letra E. Diante da gravidade da situação e do risco com que nos expomos, tem a necessidade de se evitarem aglomerações de pessoas para que se possa conter o avanço da epidemia. A pergunta é: qual opção é a opção correta? Coloca aí no chat para mim. O que você marca aí como correto? Deixa eu sair aqui para ver você. Vamos lá. Só a Tainá botou aí, vou ampliar aqui para você visualizar melhor. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui do ladinho, ó. Aí eu consigo ver vocês. A Tainá botou C, e aí, pessoal? Qual critério? Se você não sabe qual é a resposta ainda, vai eliminando, né? Quais a gente poderia eliminar? Quais a gente pode eliminar? Vamos imaginar que não chegamos ainda à conclusão. Então, olha só. Diante da gravidade da situação e do risco com que nos expomos, pessoal, olha só, isso aqui é uma parte importantíssima. Se a gente se expõe com ou a gente se expõe a alguma coisa? O que vocês acham? Se a gente se expõe com ou a gente se expõe a algo? A algo, né? Então, essa preposição... Exatamente, Caio. A gente se expõe a alguma coisa. Esse com aqui já está babado, ó. Então, já deu ruim. Já deu ruim. Essa já vai embora. Já está errada. Tá? Vamos nessa vibe de observar o expor? Qual outra a gente também pode eliminar? Toca nessa parte aqui da exposição, ó. Nos expomos.
Qual que a gente pode eliminar? Se quem se expõe a algo, olha a letra D, ó. Diante da gravidade da situação e do risco, os quais nos expomos. Não. Aos quais nos expomos. Os quais não. Então, a gente já pode tirar a letra D também. Olha como é mais fácil, olha como flui melhor para a gente sair eliminando tudo, né? Porque aí a gente vai trabalhando com apenas aquilo que a gente está entendendo como mais próximo ao que está certo. Qual outra a gente pode eliminar com tranquilidade? Isso, Caio. A letra A, né? Olha lá. Diante da gravidade da situação e do risco de que nos expomos... Não, calma aí. Quem se expõe a. Então, eu não me exponho de, eu me exponho a, tá? E aí a gente tem o seguinte, ó. Essa parte aqui, tanto da C quanto da B, é igual, ó. Diante da gravidade da situação e do risco a que nos expomos. Vamos lá. Há a necessidade de se evitarem, ó, igualzinho. Aglomerações de pessoas, igualzinho. Para que se possam conter o avanço da epidemia ou para que se possa conter o avanço da epidemia? O que vocês acham? O que a gente vai conter aí? O que a gente vai conter? Isso. Não é o avanço? Exatamente. Então, ó, o avanço da epidemia é o que a gente vai conter. Então, quando ele fala aqui na letra B, para que se possam conter, parece que a gente vai conter mais de uma coisa, né? E, na verdade, a gente vai conter o avanço da epidemia. Então, a letra C, nosso gabarito. É sempre bom, quando a gente não sabe assim de primeira, né? É sempre bom a gente ir eliminando, indo aos poucos, tateando, né? Porque aí a gente tem uma segurança maior para fazer a questão. Vamos lá. Esse tipo de questão aqui é uma questão que caiu em São Paulo, mas é uma questão muito cara às universidades do Rio, que é uma questão de associação. É uma questão que facilmente poderia cair numa Souza Marques, facilmente poderia cair na Unigran Rio, facilmente, tá? Então, isso aqui caiu em São Paulo, mas eu peguei para os nossos exercícios aqui porque segue aí a mesma vibe. Então, vamos lá, ó. Temos o seguinte. A arma blá, blá, blá se feriu, desapareceu. Estas são as pessoas blá, 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 lhe falei. Aqui está a foto blá, 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 me referi. Encontrei um amigo de infância blá, 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 nome não me lembrava. E passamos por uma fazenda blá, 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 se criam búfalos. A questão é, nós precisamos encaixar as colunas certas, respeitando a regência das frases, tá? Então, eu vou te dar 2 minutinhos para que você possa tentar marcar o gabarito para mim. Se você não conseguir, trabalhe com a eliminação, tá? Eu vou deixar você fazendo aqui enquanto eu vou buscar uma água, tá bom? Já volto, me dá 1 minutinho. Vai fazendo aí a questão.
Voltei, pessoal. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Vamos lá. Querem trabalhar com a eliminação? Vocês acham melhor? Olha só. A primeira frase é essa aqui. Deixa eu destacar todas, que a gente vai pensando junto. Ó. A arma, blá, 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 se feriu, desapareceu. Pessoal, a gente se fere. Arma, a gente se fere com a arma. O que você acha? A gente se fere a arma ou a gente se fere com a arma? Com, né? Beleza, show de bola. Acho que temos um consenso aí com relação a isso. Então, já vai embora A, já vai embora E. E estamos com essas aqui. Bom, estas são as pessoas, blá, 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 lhe falei. Gente, eu falo alguém ou eu falo de alguém? Eu falo alguém ou eu falo de alguém ou de algo? Falo de algo ou de alguém, exatamente. Então, tem que ter, estas são as pessoas ou de que falei ou das quais falei, correto? Então, já elimino a letra B de bola. A letra B já vai embora. Porque a letra B está me dizendo aqui que falei. Que falei não, porque quem fala, fala de. E aí, pessoal, é aí que mora a nossa matéria, a matéria que a gente está estudando. É eu saber qual é o verbo ou qual é o nome e a situação em que ele vai aparecer. Se eu falo de algo. Se eu me firo com algo. Tá? Essa é a matéria de regência. É isso que a gente precisa prestar atenção. Olha essa terceira aqui. Aqui está a foto, blá, 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 me referir. Pessoal, quem se refere a alguma coisa ou se refere a alguma coisa? Quem se refere a alguma coisa ou a alguma coisa? A alguma coisa, a algo, exatamente. Então, eu já tiro a letra D. Porque a letra D diz para mim que eu me refiro a algo, ó, tá vendo? E, na verdade, eu me refiro a algo. Então, só sobrou a letra C, que é nosso gabarito. Beleza. Inclusive, tá caindo C pra caramba aqui, hein? Tá caindo C pra caramba aqui. Que coincidência, porque são provas diferentes e o gabarito está sendo o mesmo. Só foi C até agora. Fato. Mas não se acostumem, hein, babies? Isso não é o padrão. Isso aqui foi aleatório e uma puta de uma coincidência. Mas vamos lá. E essa última aqui... Essa última não, mentira. Essa penúltima. Encontrei um amigo de infância... Blá, 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 nome não me lembrava. E aí, a gente tem de cujo. Agora, eu faço uma pergunta. Por que a gente tem o de? Por que a gente tem essa preposição de aqui? Para completar, encontrei um amigo de infância de cujo nome não me lembrava. Exatamente, Nara. Porque se eu me lembro de algo. Então, lembra que quando a gente estudou o verbo esquecer ou lembrar? Cadê ele aqui? Ó? Deixa eu voltar aqui no slide, ó. Só para mostrar para vocês. Ó, cadê? Ó, aqui. A gente estudou isso semana passada, ó. Tanto o verbo esquecer quanto o verbo lembrar, eles podem ser duas coisas. Ou eles são VTD, quando eles estão sem pronome, ou eles são VTI quando eles estão com pronome, tá vendo?
Então, se eu me esqueci do. Se eu me lembrei de. Eu não posso falar eu esqueci do caderno, não posso. Eu esqueci do caderno, está errado. Eu tenho que falar eu me esqueci do caderno. Quando você bota o pronome, você bota a preposição. Quando você não bota o pronome, você não bota a preposição. Tá? Então, voltando aqui para o nosso exercício, que é esse aqui, veja bem. Encontrei um amigo de infância de cujo nome não me lembrava. Olha o me aqui. Se o me está aqui, a preposição tem que estar também. Já, por que botou cujo? O cujo é difícil de identificar. Mas eu sei que o cujo, ele é um pronome relativo que concorda com a palavra que vem depois dele. Então, por isso que é cujo nome. Já, se fosse nomenclatura, seria cuja. Se fosse nomenclaturas, seria cujas, tá? Se fosse nomes, já, seria cujos. Lembre-se que o cujo concorda em gênero e número com quem vem após a ele na frase, tá? Então, aqui, letra C, tranquilaça. Só para a gente fechar, passamos por uma fazenda, blá, 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 se criam búfalos. Bom, a fazenda é um lugar. E é um lugar físico, tá? A gente só usa onde como pronome relativo quando a gente tem um lugar físico, tá? A fazenda é um lugar. Então, não adianta você escrever na redação assim, a época onde as pessoas mais eram felizes. Não, época não é lugar, tá? Época é uma noção temporal. Só use onde quando você fizer uma referência a um local fixo, tá? E por isso, letra C de casa. Pessoal, tudo bem ou não até agora? Fala aí para mim, ó, Caio, Giovanni, Nara, Karine, Tainá, fala aí comigo. Tá tudo certo? Tudo tranquilo? Belezão? Show. Vamos lá. Próxima questão. Essa questão da Seis Gran Rio. A Seis Gran Rio era uma organização, uma banca, né? Ainda existe, óbvio. Mas era uma banca que, lá na época dos nossos pais, você fazia uma prova e essa uma prova poderia dar suporte para aprovações em diversas esferas. Então, por exemplo, se você passasse na Seis Gran Rio, você escolhia para onde você ia. Então, você escolhia se você ia para a FRJ, se você ia para Rural, se você ia para a UF, se você ia para a UERJ, era uma prova para tudo, né? Uma coisa semelhante a Seis Gran Rio hoje é o Enem, em que você tem a oportunidade de entrar em diversas universidades, tanto públicas quanto privadas, tá? Então, vamos lá, gente. Sobre as proposições, nós temos de assinalar a alternativa correta. Então, a gente tem na número 1, choveu muito ontem. 2, quero dormir. 3, respondi as questões da prova com cuidado. 4, gostamos de filmes românticos. E 5, agradeço aos ouvintes a audiência. Bom, aqui precisamos saber o seguinte: qual opção é a opção correta do ponto de vista da transitividade? Quem é transitivo, quem é intransitivo? O que a gente marca como resposta? Vai. Vou botar um ponto aqui que ficou faltando. Deixa eu botar você aqui para eu te ver. Vamos lá. O que você marca como resposta aqui? Deixa eu dar um zoomzinho. Vai. Qual gabarito a gente pode marcar aqui?
Inara e Karine e Caio já foram ali, já pá. Exato. E o que torna tranquila essa questão? A primeira opção, né? Choveu muito. Quando a gente estuda o verbo chover, a gente percebe que ele é impessoal, ou seja, ele não tem sujeito. E, pessoal, se chove, chove, né? Choveu, choveu. Eu não preciso dizer que choveu a chuva. Simplesmente choveu. E eu não preciso complementar esse sentido, tá? Então, beleza, ó. Esse aqui é um verbo intransitivo. Quem quer, quer algo. No caso, dormir. Quem responde, responde a alguma coisa. Tá até um acraseado aqui denotando a preposição. Quem gosta, gosta de. Então, verbo transitivo indireto. E quem agradece, agradece algo a alguém. Verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Então, desencantamos, né, pessoal? Saímos do gabarito letra C. Amém. Já estava já tenso. Vamos lá. Próxima questão. A Estácio cobrou essa questão. E aí, essa questão é uma questão que também poderia cair facilmente, né, na Souza Marques, na Unigran. Tá? A Estácio agora, ela tem uma banca que é igual à banca da UERJ, tá? E é igual à banca da prova de Vassouras também. Então, aqui eles colocam 4 opções, tá? Qual é a frase que está de acordo com as normas da língua escrita? Vou deixar você pensar, tá? Toda comunidade indígena cujas aspirações e necessidades devem vincular-se às políticas públicas possui cultura própria de que precisa ser respeitada. Letra B. Toda comunidade indígena de cujas aspirações e necessidades devem vincular-se às políticas públicas possui cultura própria a que precisa ser respeitada. Letra C. Toda comunidade indígena a cujas aspirações e necessidades devem vincular-se às políticas públicas possui cultura própria a qual precisa ser respeitada. Letra D. Toda comunidade indígena a cujas aspirações e necessidades devem vincular-se às políticas públicas possui cultura própria que precisa ser respeitada. E aí, pessoal? O que marcamos como gabarito? Podemos marcar como gabarito aí. É uma questão com, né, com construções mais tensas, mais fora da normalidade. Então, tem que analisar aí com cuidado. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ó, vou botar assim para poder ver vocês. Caio acha que é a letra A. Vamos lá. Essa eu acho que vai dar um gabarito pingado, hein? A Inara falou, pensei na C, mas está difícil. Está difícil, né? Essa questão tem que prestar muita atenção. De fato, é tenso. Giovana também marcou letra A. Inara, então você quer que eu bata o martelo na C ou você ainda vai olhar?
Não sei, acho que pode deixar nascer mesmo. Beleza. Karine, Tainá. Ju caiu, né? Tainá pensou na B. Tá em dúvida. Tá uma zona, né? Cada um acha uma coisa. Karine pensou na B também. Beleza, então vamos lá. Olha só. Vamos analisar uma por uma. Letra A. Toda comunidade indígena cujas aspirações e necessidades devem vincular-se às políticas públicas. E aí? Possui cultura própria de que precisa ser respeitada. Pessoal, não é a letra A. Tem algo errado aí. E o que está errado aí? Essa frase está invertida, ok? Olha só, dá uma olhada. As políticas públicas devem vincular-se a alguma coisa, tá? Então, ó, tá invertida. As políticas públicas devem vincular-se a aspirações e necessidades. É assim que é a frase. E se você perguntar para o verbo quem é que deve se vincular, você vai ver que são as políticas públicas. Então, a frase está invertida. Na verdade, as políticas públicas é o sujeito da oração. Então, ó, as políticas públicas devem vincular-se a aspirações e a necessidades. Então, aqui está faltando uma preposição. E outra, que precisa ser respeitada, quem respeita, respeita algo e não de algo. Isso aqui está errado. Ó. Isso aqui está errado. Isso aqui está faltando alguma coisa. Beleza? Então, essa aqui está errada. Letra A não pode ser. Letra A já foi embora. Eita, fiz merda aqui. Calma aí. Letra A foi embora. Falta uma preposição aqui e sobra a preposição aqui. Tá? Nós respeitamos algo ou alguém. Então, a gente não precisa botar respeito de. Não precisa dessa preposição aqui. Isso está errado. Vou negritar aqui. E aqui está faltando uma preposição. Porque quem se vincula a alguma coisa. Se eu já te disse isso, a B também, que a Tainá e a Karine pensaram, já deu ruim. Porque toda comunidade indígena, de cujas aspirações e necessidades devem vincular-se às políticas públicas, você já está botando o sujeito aqui, ó, olha só. Está botando crase no sujeito. Né? E já está botando o de. Só que quem se vincula a. E não se vincula de. Tá? Então, isso aqui já está errado. Beleza? E aqui não tem necessidade dessa preposição, porque quem respeita, respeita algo. Então, essa aqui também vai embora. A letra C que a Inara pensou, ela começa certa. Ela começa certa. Toda comunidade indígena a cujas aspirações e necessidades devem vincular-se. Aí aqui dá ruim, porque coloca crase no sujeito. Ó. Na verdade, as políticas públicas devem se vincular a aspirações e a necessidades. Tá? E aqui também encerra, ó, como se quem respeitasse a algo, quando, na verdade, quem respeita, respeita algo ou alguém. Então, essa aqui também vai embora. Eu imaginei que ninguém fosse acertar essa, porque essa realmente é uma questão bem difícil. E aí, a D, toda a comunidade indígena
a cujas aspirações e necessidades devem vincular-se às políticas públicas, ou seja, as políticas públicas devem se vincular a aspirações e a necessidades de toda a comunidade indígena, tá? Então, ó, toda a comunidade indígena, a cujas aspirações e necessidades devem vincular-se às políticas públicas, possui cultura própria, a qual precisa ser respeitada, ou então que precisa ser respeitada. Só que esse a qual, ele não é craseado, como está na letra C. Tá? Então, a letra D é o nosso gabarito. E a pergunta é: fácil, média ou difícil essa questão? Coloca aí para mim no chat. O que você achou? Fácil, média ou difícil? Tensa, né? Questão difícil, né? Questão difícil. Invertida, cheia de graça. Tensa, né? Vamos lá. Nessa aqui, a Estácio pegou um pouquinho mais leve. Porque é aquela que está, na verdade, como um enquadramento, né? Como um enquadramento. Ele coloca assim: nas frases a seguir, preencha as lacunas com uma das preposições sugeridas entre parênteses. E depois assinale a alternativa com a sequência correta. Então, vamos lá. Nesse caso, é estranho que o ministro do Meio Ambiente ignore as informações técnicas, blá, 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 que detém a posse. Então, sobre que detém a posse, com que detém a posse ou de que detém a posse. Aí vocês vão marcando aí a opção certa. 2. De acordo com as fontes, blá, 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 às quais mantive contato ontem, a mudança na legislação eleitoral não valerá para 2018. 3. Quando um homem, blá, 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 quem eu confiava, me disse que havia uma solução para isso, eu acreditei. Você vai usar A, em ou D? 4. Logo cedo chegaram 2 gaúchos piochados e um vizinho meu recente. Blá, 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 cuja procedência não me lembro. 5. Ontem resolvi mandar uma carta à empresa. Blá, 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 a qual o jornal fez uma longa reportagem publicada na semana. Com, perante ou sobre? O que você marca como gabarito aí? Letra A, letra B, letra C ou letra D? O que você marca? Deixa eu sair aqui para ver você. Vamos lá. Opa, deixa eu abaixar aqui. Caio também marca a letra B. E aí, Nara, Karine, Giovana, o que vocês marcam?
B. Inara B também. Vamos lá, ó. Gente, a gente tem que pensar no seguinte. Olha só. A relação que se faz aqui é com o detém, né? Quem detém posse sobre algo, com algo, de algo. Aqui, de acordo com as fontes, blá, 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 mantive contato. Pessoal, quando a gente mantém contato com, perante ou a alguém. Quando a gente mantém contato com, perante ou a alguém. Com alguém, né? Então, só daqui a gente já marcava certo. Ó. Só daqui a gente já marcava certo. Aí você fala assim, já, eu fiquei em dúvida na primeira. Quando você falou detém a posse, né? Eu pensei que pudesse ser detém posse sobre, né? Só que a gente não pode esquecer, a posse é posse de alguma coisa, posse de terras, posse do marido, posse do empresário, tá? É de alguma coisa. Então, ó, essa é escolhida, ó. E essa 3, quando um homem blá, blá, blá confiava, então, olha só, eu confiava, quem confia, confia em alguém. Então, em quem confiava. Logo cedo chegaram 2 gaúchos piochados e um vizinho meu recente. Blá, 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 procedência não me lembro. Quem não se lembra de alguma coisa. Tá? E a quinta, ontem resolvi mandar uma carta à empresa, blá, 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 a qual o jornal fez uma longa reportagem. Então, você faz longas reportagens sobre algo ou sobre alguém, tá? Ou a respeito de alguém. Por isso, letra B de bola. Eu vou botar a vermelhinha aqui, CD vermelhinha aqui também. Tá? E aí a gente tem esse panorama de questão. Tranquilo? Pessoal, vou fazer só a 9 para a gente fechar a aula, e aí vocês têm meia hora de intervalo, e depois vocês voltam com o Leandro, tá? Marque a opção que completa corretamente os claros encontrados no texto e abaixo destacados. Então, eu não botei o texto porque não precisava, tá? Então, só coloquei aqui a questão mesmo. Os espertos estão sempre tão atentos, blá, 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 espertezas alheias. Blá, 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 desvantagem, obviamente. Confiou na palavra de um desconhecido para blá, 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 compra de um ar refrigerado. E há lugares que facilitam mais, blá, 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 serem bobas. E aí? O que marcar, pessoal? Qual a opção marcar? O que vocês marcam aí? Deixa eu ver vocês aqui. Tá bem? Vai lá, para a gente fechar a aula. Qual opção vocês podem marcar? A, B, C, D ou E? Bora? Tá difícil?
Tainá marca C, Inara marca A, Caio, Giovana, Karine. Vamos lá, o que vocês marcam? Caio marca C. Karine vai desempatar agora, né? Porque Tainá e Caio estão na C, e Nara e Giovana estão na A. Não ri não, Karine. A responsabilidade é tua. Vai que é tua. Botei uma leve pressão, né, cara? Só de leve. Uma leve pressão. Karine decidiu nascer. Karine, ainda bem que você decidiu certo, hein? Ainda bem. Ufa, ufa. Ó, os espertos estão sempre tão atentos às espertezas. Então, ó, quem está atento a alguma coisa, né? O que já levaria você a optar por uma alternativa que tivesse o A craseado. Então, a gente já elimina E, porque está com A puro aqui, ó. E a gente elimina B também, porque está com A puro. Beleza? Vamos lá. Há desvantagem, obviamente, no sentido de existir desvantagem. Então, tem que ser o A com o H, que é o verbo haver. A letra D já iria embora. Ficamos aqui entre A e C, né? Esse terceiro confiou na palavra de um desconhecido para a compra de um A, ninguém tem dúvida, né? Então, ó, tanto é que é o ponto de encontro aqui, beleza? E há lugares que facilitam mais as pessoas serem bobas. Quem vai ser bobo? As pessoas, tá? Então, há artigo normal, tá? Aqui é certinha. E aqui é errada, porque não tem crase aqui, não. São as pessoas que vão ser bobas. Tá bom, Giovana? Tá bom, Inara? Entenderam por quê? Beleza? Então tá, meus amores, olha só, deem uma olhada, rapidinho. Olha só, nós temos 10, 11, 12, 13 e 14, tá? Eu vou postar esse slide aqui atualizado lá na plataforma com a data de hoje, para que vocês façam esses exercícios aqui, que mais tarde eu vou passar o gabarito no grupo. E aí, qualquer dúvida, é só você me chamar, tá bom? Daqui a pouco a gente se vê na aula de redação, 1 hora. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.